porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos a fim de que não possam enxergar. Pois bem, vamos começar com o véu rasgado. O que é o véu rasgado? O que eu quero entregar, o que me intriga tanto muitas das vezes, né? Sobre certas coisas. O véu rasgado, o que aconteceu quando Jesus falou na cruz do Calvário, está consumado, entregou a sua vida para Deus? O véu do templo que separava o lugar santo dos santos se rasgou. O que era, para nós pegar aqui um pouco da história do templo de Salomão e muito por aí vai, né? Era o templo quadrado, né? Tinha o lugar santo dos santos, que tinha a arca da aliança de Moisés, e o lugar santo, que era para o povo já chegar ali e receber a bênção de Deus. Ou seja, havia uma separação de Deus, da santidade, e do homem. O que aconteceu? Esse véu foi rasgado com a morte de Cristo. O que Jesus, Deus, quis dizer? Que fez um novo pacto com a humanidade. Uma coisa que Jesus sempre questionava, ele chegava, quebrava as bancas do templo e falava: vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio, e Deus não quer isso. E hoje em dia nós reflete, tanto nas igrejas evangélicas como protestantes e outras igrejas por aí vai, que estão querendo fazer a mesma coisa que fizeram antes. Ou seja, o ser humano é tão ruim, nós somos tão ruins, que o Albert Einstein falou que a gente, os ratos nunca fariam uma ratoeira, mas o ser humano inventou a bomba atômica. Ou seja, nós somos tão ruins que nós aprende uma coisa e volta de novo. É um ciclo da maldição sem fim. Porque o que acontece? Jesus veio para quebrar isso tudo. E saduceus assim, ó: hipócritas, vocês comem o mosquito e arrotam o camelo. Vocês não entram e não deixam as pessoas entrar no reino do céu. Claro, eu não estou afirmando nada, eu estou falando que Jesus é independentemente de religião, entendeu? Porque a religião, a letra, ela mata, mas o espírito vivifica. Lembrando do texto de Jacó, quando ele estava chegando num certo lugar, ele temeu aquele lugar e falou: quão terrível é este lugar. Quando ele estava com Deus: quão terrível é este lugar. Esse lugar não é senão a casa de Deus, onde as portas do céu, onde vai até as portas do céu. Ou seja, era naquele lugar, geograficamente, que tinha a presença de Deus. Ou seja, ali onde Deus constituiu a casa dele, a presença dele. A igreja nada mais é a casa de Deus, ou seja, a presença de Deus. Porque as pessoas buscam a Deus, mas as coisas estão acontecendo de novo e de novo, de novo. As pessoas se perguntam: mas hoje em dia as pessoas estão muito mimimizentas. O que acontece? Tudo é questão de desentendimento, é questão de mais isso, mais isso, mais isso. E o que acontece? Porque Deus estabeleceu aquele local, né, como a casa de Deus, porque a sua presença realmente habitava naquele lugar. Ou seja, já que o véu foi rasgado, nós trazemos as memórias de Cristo. As pessoas confundem religião, casa de Deus e salvação. Uma coisa, para te ter uma noção de quanto Deus amou o mundo, ele instituiu sacrifício para o ser humano voltar para ele, instituiu tabernáculos para o ser humano voltar para ele, deu o seu Filho Jesus Cristo para o ser humano voltar até ele. E o que acontece? As pessoas confundem tudo. O plano de salvação, a Bíblia inteira, ela quer relatar o amor de Deus para com o homem.
E as pessoas não, elas acham que fazendo algo para Deus serão salvas. Temos que ter as obras para coincidir sim com a nossa salvação. Mas o que Deus realmente não quer impor regras para o ser humano. Ele não quer te forçar a fazer isso, não. A igreja é bom, para buscar, adorar. Agora vamos trazer a memória de Cristo. Por que Jesus falou assim, antes da sua morte, ele foi fazer uma ceia com seus discípulos e repartiu o pão, que significa o corpo de Cristo, e o vinho, que significa o seu sangue. Fazer isso em memória de mim. Deus queria que a gente fizesse em memória dele, porque Jesus viu que o ser humano é tão ruim, as pessoas são tão ruins, nós somos tão desentendidos, que ele fez isso para que a gente se lembre dele. Porque o que ele falou? Porque eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui na terra. Porque bem-aventurado aqueles que creram sem antes me ver. Então, ou seja, a gente tem que acreditar no que Jesus falou, seguir os seus ensinamentos. E as pessoas hoje são tão mimimizentas. O que acontece? Deus deu só 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amamos a Deus, nós vamos se afastar onde eu quero chegar, da luz e das trevas, que é outro tema aqui. Aí nós vimos o ponto, da memória de Cristo, vemos o véu rasgado, e agora a luz e as trevas. Porque a luz e as trevas, elas não se dão. É isso que Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, é isso: se abster das trevas porque tu ama a luz. Então, antes de chegar nesse ponto, mas já vamos encurtar, melhor falar disso que já foi tocado. Se as pessoas amam a Deus, elas vão se abster das coisas que não agradam a Deus. Isso é amar a Deus. E amar o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Como a ti mesmo. Ou seja, antes vem a ti. Porque se tu não se ama, como você vai amar o próximo? Então as pessoas são mimizentas. As pessoas que pegam e olham para outra pessoa e tentam achar defeito na pessoa, essas pessoas estão longe de Deus. A gente não pode tentar achar defeito nos outros. Pelo contrário, você tem que se amar a si mesmo, porque amando a si mesmo, você vai amar a Deus. Quando nós morremos, nós vamos para um caixão sem o outro. Ou seja, Deus, ele quer nos trazer para próximo. Que ele ame, em primeiro lugar, a Deus. Esqueça, 10 pessoas erram por falta de conhecimento, erram por falta da palavra de Deus. E a palavra de Deus é simples, e Deus quer entrar no teu coração. Ele bate: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei ele comigo e eu com ele. É esse Jesus vivo que está no céu, que quer entrar na sua vida. E vamos pro Elon Musk. Eu estava conversando hoje e vi, cara, que a tecnologia tá muito avançada. As coisas estão, dos 5 anos para cá, estão acontecendo muito rápido. E o que tem a dizer sobre isso? Tava conversando hoje também, e o Sr. Antônio me falou que há muito tempo atrás, quando começou a surgir a nova era da televisão, que tinha um microfone dentro, tinha uma câmera dentro da televisão filmando a gente. Ele via isso, um analfabeto que não sabia de nada, ele via isso. Por quê? E todo mundo zombava dele. O que aconteceu? Depois de muitos anos, o que aconteceu? Aconteceu o que nós realmente acontecemos, que nós falamos, e tem uma inteligência artificial olhando a gente, captando a gente. Tanto é que eu me apavorei que tem avatares nas redes sociais que transformam coisa que o ser humano, ele demorava dias, meses, anos fazendo uma coisa, que agora é num piscar de olho, que a própria inteligência artificial faz para ti. Ou seja, isso daí é um ponto
muito interessante para a gente analisar e saber que as escrituras não erram.